meus amores, estamos aqui para mais uma videoaula. Eu providenciei um microfone para o áudio ficar melhor para vocês, porque na última videoaula eu vi que ficou um pouquinho ruim, então eu espero que dessa vez fique melhor. Vou tentar ser breve, vou relembrar alguns conceitos com vocês, explicar um pouquinho sobre expressões que eu acredito que vocês já viram e entrar em equações de primeiro grau, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui a gente vai recordar um pouquinho de como a gente trabalha com os sinais, tá? Então, a gente tem as regrinhas de sinais quando a gente está trabalhando com adição e subtração. Então, a soma de dois ou mais números positivos possui como resultado um número positivo. Então, sempre que a gente tiver um número positivo mais um número positivo, a gente simplesmente soma e mantém um sinal positivo. É isso que quer dizer aqui. Então, com o exemplo, a gente consegue visualizar melhor. Agora, se a gente tem a soma de dois números negativos, possui como resultado o número negativo. O que isso significa? Eu tenho menos 25 mais menos 30. Eu vou ter a soma dos dois números, porém eu vou manter o meu sinal negativo. Como isso funciona na prática? Vamos entrar em dívida, que fica mais fácil da gente relembrar isso. Então, eu estou devendo R$25 lá que eu comprei de sorvete. Daí, eu não tenho dinheiro para pagar, mas eu quero comprar mais sorvete, certo? Adição significa justamente isso, eu quero comprar mais sorvete. E aí, eu fui lá no mercadinho e peguei mais R$30 em sorvete. Então, eu já devia 25, eu fui lá e gastei mais 30. Então, eu fiquei devendo no total R$55, por isso o valor negativo. Então, regrinha básica. Soma de dois números positivos, sempre positivo. Soma de dois números negativos, sempre negativo. E agora vamos pensar na soma quando os sinais são diferentes, tá? Então, a soma entre números que possuem sinais diferentes deve ser resolvida pela subtração desses números. Ai, meu Deus, que loucura. Então, se é soma, como é que eu vou subtrair, professora? É uma regrinha prática que a gente vai usar para vocês baterem o olho e já conseguir resolver, tá? Eu vou explicar na situação de dívida, como eu estava mostrando para vocês aí em cima, mas vou explicar a regrinha prática, só de vocês baterem o olho e vocês vão conseguir resolver. Então, o sinal do resultado é o da parcela que possui maior módulo. Meu Deus, que confusão. Então, vamos ao exemplo, que é muito mais fácil de vocês conseguirem visualizar. Então, eu tenho aqui ó, a soma de um número positivo com um número negativo. Tá? O que vai acontecer aqui? Eu vou realizar a subtração. Então, eu vou pegar o 30, que é o maior aqui, vou subtrair 25, tenho lá o 5. E qual vai ser o meu sinal? Sempre vai ser o sinal do número maior. Então, o 30 aqui é maior, então o sinal vai ser negativo, tá? Se o 25 fosse maior, o sinal seria positivo. Então, se eu tenho a soma de dois números positivos, sempre positivo. A soma de dois números negativos, sempre negativo. Vou realizar a soma, colocar lá o sinal igual, né? E se eu tenho a soma de dois números diferentes, de sinais diferentes, seja um positivo e um negativo, eu vou realizar a subtração e vou manter o sinal do maior valor, tá? Então, a gente vai voltar nisso, vai trabalhar e vai fazer alguns exemplos, tá? Então, vamos lá. Nós falamos aí de soma e subtração apenas, tá? Então, aquela é a regra para soma e subtração. A gente tem uma outra regra para multiplicação e divisão. Que regra é essa? Se os sinais forem iguais, o valor será positivo. Se os sinais forem diferentes, o resultado será negativo, tá? Também é uma regrinha simples, é só memorizar. Voltando, tá? Eu gosto de repetir porque aí vocês memorizam o que eu tô falando. Na adição e na subtração, sinais positivos, soma de sinais positivos, mantém o sinal positivo. Soma de sinais negativos, mantém o sinal negativo. E quando eu tenho a soma de um
positivo com negativo, eu faço a subtração e mantenho o sinal do maior valor. Aqui não. Aqui, se eu tenho sinais iguais, é positivo. Se eu tenho sinais diferentes, é negativo. Vamos aos exemplos, tá? Então, mais 2 vezes mais 4. Os dois sinais são positivos, são iguais, então mantenho o sinal positivo e realizo a multiplicação. Então, sempre que os sinais forem iguais, positivo. Aqui os sinais diferentes, mais 3 vezes menos 3. Realizo a multiplicação e o meu sinal que vai prevalecer é o negativo, porque eu tenho sinais diferentes. A mesma coisa aqui embaixo, menos 7 vezes mais 2 é igual a menos 14. Por que menos 14? Porque os meus sinais eles são diferentes, né? Eu tenho um negativo e um positivo, então sempre que eu tenho sinais diferentes, o meu resultado é negativo. E realizo a multiplicação normal. 2 vezes 7, 14. Outro exemplo aqui, menos 5 vezes menos 5. Os dois são negativos, os dois são iguais. Então, o meu resultado é positivo, tá? E 5 vezes 5 é 25. Tem que prestar muita atenção nessa regrinha de sinais, porque ele vai determinar muitas coisas para vocês. Errou um sinal em alguma resolução de exercício, muito provavelmente você vai errar o exercício inteiro. Então, anota, cola um post-it, deixa aí no caderno essas regrinhas, dá tempo de vocês copiarem, pausem o vídeo e coloquem lá a regrinha da adição e da subtração, aquela que a gente viu primeiro, da multiplicação e da divisão, essa daqui. Então, na hora de resolver, você tem que analisar qual é a regra de sinal que você precisa aplicar, tá bom? Então, aqui um quadrinho super fácil para vocês anotarem aí. Então, simplificando e revendo mais uma vez. Regra de sinais. Quando eu tenho soma e subtração, quando os sinais são iguais, soma e repete o sinal. Então, eu tenho positivo com positivo, somo, mantenho positivo. Tenho negativo com negativo, somo e mantenho o negativo, tá? E aí, quando eu tenho sinais diferentes, eu subtraio e coloco o sinal do maior valor. Então, mais 5 menos 3, eu vou subtrair. Então, 8 menos 5, 3. Qual que é o sinal, qual que é o número que tem o maior aqui? Qual dos dois números é o maior? O 8. O sinal do 8 é menos, então o meu resultado vai ser menos. Aqui, um pouquinho diferente. Inverteu o sinal. Menos 5 mais 8 é igual a mais 3. Por quê? Porque 8 menos 5 é 3. E qual que é o que tem o sinal, qual que é o número maior? O 8. O sinal do 8 é mais, então eu vou colocar o sinal de mais lá no meu resultado, tá? Multiplicação e divisão é o que a gente acabou de ver, né? Quando eu tenho sinais iguais, positivo. Quando eu tenho sinais diferentes, negativo. É bem simples, tá? Quando se trata de multiplicação e divisão, não tem muito o que pensar. É só realizar a multiplicação ou a divisão e analisar os sinais. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo, tá? Aqui tem um vamos praticar. É bacana para vocês pensarem um pouquinho aí, aplicarem as regras de sinais. Então, pausem o vídeo, anotem no caderno, façam, e aí depois vocês me mandem uma foto para eu corrigir, tá? Um exemplo aqui. Vamos pegar a letra B, por exemplo. Menos 2, menos 3. O que isso significa, professora? Por que tem dois sinais? Um entre parênteses e um fora. Pensando aqui, ó, tem até um lembrete aqui embaixo para vocês. Entre um sinal e um parênteses, há uma multiplicação. Então, eu tenho aqui menos 2, menos, pensa aqui como uma multiplicação, como se tivesse um vezes aqui, menos 3. Então, como eu tenho uma multiplicação, qual que é a minha regrinha quando eu tenho sinais iguais? Ele vai ser positivo, tá? Então, aqui eu tirando do parênteses, eu vou ter menos 2 mais 3. E aí, vou realizar com aquela regrinha da soma e da subtração, que é utilizando sinais diferentes, subtrai e coloca o sinal do maior valor, tá? Então, tentem fazer isso, é importantíssimo, porque vocês vão fixar o conteúdo e vão
E eu vou conseguir ver se vocês ainda estão com dúvida em relação a isso, tá bom? Agora, entrando um pouquinho em expressões e equações, tá? Eu vou colocar para vocês o conceito de cada uma e as principais diferenças. A expressão numérica, ela corresponde a uma sequência de operações. Pode ou não ter uma incógnita. O que é uma incógnita? É uma letra, tá? Que representa um número que a gente não sabe qual é. Então, a expressão numérica, ela é uma sequência de operações. Então, como nesse primeiro exemplo, 7 mais 4 vezes 3 menos 7. Isso é uma expressão, tá? E depois a gente tem aqui 3x mais 1. Também é uma expressão, mas ele tem uma incógnita aí que a gente não sabe que valor é esse x, tá? Só que aí ele coloca que o x é igual a 5. Se eu sei que o x é igual a 5, onde tem o x eu substituo e realizo a operação para encontrar o valor dessa expressão, tá? A gente vai ver mais exemplos aí. Na equação é um pouquinho diferente, tá? Ela é uma expressão que estabelece a relação de igualdade entre termos desconhecidos e os termos conhecidos. Então, na expressão, eu só tenho uma sequência de operações. Na equação, eu vou ter uma igualdade. O que é uma igualdade? É um sinal de igual aqui. Então, eu vou ter um termo antes do igual e outro termo depois do igual, tá? E aí, com isso, eu consigo descobrir qual é o valor de x aqui nessa equação. Nessa outra aqui, eu tenho uma equação com duas incógnitas. Então, eu tenho x que vai valer um número e o y que vai valer outro número. Conforme a gente for passando os conteúdos, a gente vai aprofundar nas equações e vai entender um pouquinho como funcionam essas equações com duas incógnitas, tá bom? Para relembrar aqui rapidinho, quando a gente vai resolver uma expressão, vocês viram aqui, ó, tá vendo? Tem um parênteses, tem uma multiplicação, tem uma subtração e uma soma. Professora, por onde eu começo? Então, vamos analisar aqui, que é bacana vocês anotarem também. A expressão ela deve seguir uma ordem para ser resolvida, tá? Eu não saio escolhendo o que eu quero fazer primeiro, tá? Então, a primeira coisa que eu vou resolver as operações que estão entre parênteses, tá? Então, tudo que tiver entre parênteses é prioridade para mim. Depois que eu resolvi aquilo que está dentro do parênteses, aí eu vou resolver o que está dentro do colchetes, que são esses símbolozinhos aqui para vocês, e depois o que está entre as chaves. Tudo bem. Então, dentro do parênteses lá, se tiver uma sequência de números com um monte de operações, o que eu vou resolver primeiro? Eu tenho que começar pelo parênteses. Mas o que dentro do parênteses eu tenho que resolver primeiro? Então, a primeira coisa que eu calculo dentro do parênteses são as raízes e as potências. Depois, as multiplicações e as divisões. E, por último, as adições e as subtrações. Então, essas são as ordens das operações e essas são as ordens dos parênteses, colchetes e chaves aí que vocês têm que resolver, tá bom? Aqui, a gente vai simplificar algumas expressões, tá? Então, eu falei para vocês que as expressões elas podem ter incógnitas. São letras que a gente não sabe o que representa, que número representa. Então, aqui a gente coloca como peras, tá? Então, peras e maçãs para vocês conseguirem visualizar o que significa o P e o M. Então, se eu tenho 3 peras mais 2 peras, eu vou ter 5 peras, tá? E aí, em forma de expressão, eu tenho 3 peras mais 2 peras igual a 5 peras, tá bom? Na de baixo, eu tenho 2 maçãs mais 3 maçãs. Eu vou ter 7 maçãs ao total. Então, 2m mais 5m é igual a 7m. E aí, eu tenho 5 peras mais 3 maçãs. Eu posso juntar a pera com maçã? Não, não posso. Aqui a gente vai voltar a separar as operações. Então, a forma como a gente realiza as operações de mais e menos, subtração e soma, é diferente da forma como a gente realiza a multiplicação e a divisão, tá bom? Então, quando eu tenho soma e subtração, a gente vai pensar numa salada de fruta. Então, se eu tenho pera com pera, eu consigo juntar. Vai ser sempre pera, tá? Se eu tenho maçã com maçã, vai ser sempre maçã. Eu vou conseguir juntar. Banana com banana, sempre vou conseguir juntar. Então, a gente pensa aqui na salada de fruta. O que eu não consigo juntar? A pera com a maçã. Eu posso juntar num potinho? Posso, mas pera vai continuar sendo pera
e maçã vai continuar sendo maçã. Eu não posso unir as duas para transformar numa coisa só, tá? Então, sempre que eu tiver adição e subtração, é dessa forma que eu vou agir. Pensa na salada de fruta, tá bom? Então, aqui ele tem um exemplo. A primeira coisa, a gente identifica os termos semelhantes. A gente vai identificar o que é o A, vamos pensar em abacaxi, e o que é o B, que é banana. E aí eu consigo unir os termos semelhantes, tá bom? Então, vamos a alguns exemplos agora, na hora da diversão, tá? Aqui eu deixo também como proposta para vocês resolverem no caderno, são exercícios do livro didático, então vocês anotem e façam só a resolução, tá? Para testar mesmo. A atividade que eu preciso que vocês me mandem está no formulário junto aqui com a videoaula, tá bom? Então, vamos lá. Qual é o resultado das expressões algébricas? Então, o que eu falei para vocês? Quando a gente tem soma e subtração, a gente pensa na salada de fruta. E eu só posso juntar aquilo que é igual, eu não posso juntar aquilo que é diferente, tá? Então, se eu tenho A mais A mais A, quantos A's eu vou ter? Vamos pensar em abacaxi. Eu tenho um abacaxi, mais um abacaxi, mais um abacaxi, eu vou ter 3 abacaxis. Aqui na B, tenho A mais A, um abacaxi mais outro abacaxi. Eu vou ter 2 abacaxis. Vamos para uma outra aqui, que é subtração, por exemplo. 5P menos 3P. Eu tenho 5 peras, comi 3 peras. Quantas peras eu vou ter, né? Quantas sobrarão? 2 peras, tá bom? Aqui a gente tem um exemplo com um comprimento de tubos, tá? Então, eu tenho um pedacinho do tubo que vale X, o outro pedacinho do tubo que vale X e o outro pedacinho que vale 5. Então, o comprimento do meu tubo inteiro é X mais 5. Se eu tenho X mais X, eu posso juntar, porque eles são semelhantes, tá? Então, eu vou ter 2X mais 5. Ah, professora, eu não posso juntar 2X com 5? Eles são semelhantes? Não. Eu tenho o X, né? E tenho o 5, que ele não tem acompanhamento nenhum. Ele é simplesmente um algarismo número 5, tá? Então, não posso juntar. A B e a C fica aí de proposta para vocês fazerem. E aqui a gente tem uma proposta também, simplifique as expressões reduzindo os termos semelhantes. Mesma coisa, pensando na adição e na subtração, na salada de fruta, vamos juntar os termos semelhantes usando as regrinhas aí de sinais. Tá bom? Outros exemplos aqui, eu gostaria muito de fazer com vocês, tá? Mas aqui pela tela do computador fica um pouquinho difícil. Então, eu vou propor que a gente faça no nosso plantão de dúvidas, tá? Então, vou deixar o plantão de dúvidas para a gente resolver juntos algumas dessas expressões aí. Mas tentem fazer, tá? Então, aqui ele fala, para x igual a 5, calcule 2x. E agora, onde tem o x, eu vou substituir por 5. E prestem atenção aqui na diquinha. Entre uma incógnita e um número, ou uma incógnita e outra incógnita, há uma multiplicação. Então, aqui é 2 vezes x, tá? Não aparece esse vezes, mas é 2 vezes x. Aqui é 3 vezes x. Aqui é 3 vezes x ao cubo, tá? Então, tem a multiplicação aí no meio. Vamos substituir aqui, vou fazer a A e a B com vocês. Então, 2 vezes 5, 10. Por quê? 2 vezes x, se x é 5, 2 vezes 5 é igual a 10. 3 vezes x mais 1. Então, x é 5. 3 vezes 5 mais 1. 3 vezes 5 é 15, mais 1, 16. Beleza? E aí fica a proposta para vocês resolverem. Essa daqui é substituindo, e aí eu vou encontrar um valor, estou realmente calculando, e aqui a gente está simplificando. No número 2, a proposta é simplificar. Então, eu vou juntar os semelhantes, tá bom? E a 3, ela já é equação, não resolvam nesse momento, porque a gente ainda vai aprofundar mais sobre esse assunto, tá? Aí a gente vai ter a igualdade, como eu falei para vocês. A gente vai ter a regrinha de sinal, mas aí a gente tem que separar letra para um lado, número para o outro. E na próxima videoaula eu mostro como a gente vai fazer isso. Tá bom? Vamos fixar primeiro isso daqui, sobre as expressões
sobre a união dos termos semelhantes, sobre as regrinhas de sinais, para a gente poder seguir em frente, tá bom? Por hoje é isso. Resolvam o formulário, resolvam as questões propostas aí na videoaula no caderno. E na terça-feira, no nosso plantão de dúvidas, a gente faz a resolução junto disso aí, corrigimos juntos e seguimos com o conteúdo, tá bom? Um beijo e até a próxima aula!